Você conhece as funções mais utilizadas no meio profissional? Então, eu vou te mostrar logo depois da vinheta. Então aqui nós temos as funções PROC-V, CONT-SI, SOMA-SI, função-SI e a subtotal. Fica até o final do vídeo que você vai ver como utilizar essa função subtotal aqui no Google Planilha. Então, vamos lá. Aqui eu tenho as cidades, certo? Vamos utilizar a função PROC-V, as cidades e o faturamento dessa cidade. Ok? Então aqui, quando eu digitar a palavra correlacionada à cidade, ele vai trazer para mim o total dessa cidade, tá certo? Então, eu vou digitar aqui Penedo, ele vai me trazer aqui 2 milhões, que representa aqui Penedo, tá certo? Como é que a gente faz essa função? Nós vamos clicar aqui, PROC-V igual PROC-V, chamando a fórmula igual, PROC-V, abre parêntese, clica na célula que nós iremos digitar o nome, certo? Ou seja, Penedo, se eu colocar outra cidade aqui, ele vai aparecer. Então, a cidade, aqui nós selecionamos o intervalo, que é com relação à tabela. O que é que a função PROC-V faz? O que é que a função PROC-V faz? Ela vai contar coluna por coluna, iniciando do número 1. Por exemplo, aqui é 1, 2, certo? Então, a tabela é essa daqui, nós selecionamos, certo? Completa, e nós iremos iniciar daqui. Então, 1, 2. Eu vou, ponto e vírgula, clicar 2. Eu quero que traga essas informações, tá certo? Com relação ao nome da cidade, ok? E depois eu finalizo com o 0, trazendo o valor exato. Não é valor aproximado, valor exato, tá certo? Então, vamos lá. Eu vou fazer a formatação, clicando, e agora eu vou digitar aqui, roteiro. Roteiro. Eu vou trazer aqui, faturamento 3 bilhões 105, ok? Lembrando, PROC-V, ele faz a leitura por coluna, procurar na vertical e inicia, e a tabela, ela deve ser iniciada pelo nome, procure na vertical, o valor informado na vertical, tá certo? Procurar na vertical, ou seja, procurar por coluna, ok? Então, vamos para CONT-SI. Nessa CONT-SI, eu iniciei aqui colocando um menu suspenso. Como é que a gente faz o menu suspenso? Aqui fora mesmo da tabela, podemos clicar com o botão direito, certo? E iremos colocar aqui, ó, menu suspenso, tá certo? Ele vai abrir essa caixa e ele está dizendo aqui, nessa célula, se nessa célula tiver a opção, se eu quiser mudar aqui para o nome, eu vou colocar assim, João, ok? E aqui colocar Pedro. E vou clicar em concluir. Se eu quiser adicionar mais, eu vou aqui adicionar outro item, certo? Então eu vou clicar em concluído. E aqui eu vou fechar e vou selecionar. Ele vai aparecer os dois nomes aqui já predefinidos, tá certo? Então, vamos lá. Vou clicar aqui. Nós temos aqui uma tabela com a data, o nome do funcionário, o item que ele vendeu, o valor da venda, certo? Então, o José, o que é que eu vou fazer? Um CONT-SI igual CONT.SI no intervalo funcionários, certo? Cliquei na coluna, ele está mostrando aqui o valor da coluna. Procurar aqui no B, B2.B, quer dizer, procurar nessa coluna até o final, certo? E ele vai procurar o que? O nome relacionado aqui que eu já coloquei na lista, tá certo? O nome relacionado aqui eu coloquei na lista. Então,
Vou dar um ESC para sair da fórmula. E vou clicar aqui em Pedro. O Pedro teve 3 vendas. Então, vamos lá confirmar. 1, 2, 3. Então, a contagem está ok, tá certo? Pedro, 3 vendas. Eu vou clicar aqui em Maria. Maria fez 4 vendas. Vamos conferir? Vamos conferir? Maria, 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 Maria. 4 Maria, ok? Então essa é a função conta e ponto se, muito utilizado também aí no meio profissional. Bem interessante e boa de utilizar também, ok? Vamos para a função soma-se. O que é que a função soma-se ela faz? Ela vai somar o intervalo, né? Se tiver aquele critério predefinido por você. Som igual soma-se. No intervalo, estou procurando nessa coluna o ano, né? 2023. E aqui trazer a soma correspondente a esse ano, tá certo? Então vamos lá. Vou e fecho parênteses, certo? Então vou aqui. Se eu digitar aqui 2022, ele vai trazer aqui 250. Vamos conferir se é 250. Eu tenho aqui 100, eu tenho aqui 20, 30, 50, 50, certo? Quanto foi que deu aqui? 250, ok? Então, essa é a função soma-se. Ela vai dar a condição. Se somar-se existir o 2022, ela vai trazer a soma da coluna de faturamento para a gente aqui, tá certo? Então, vamos lá. Vamos para a função se. Na função se, aí você deixa aí no comentário caso tenha alguma dúvida, ok? Então, vamos lá. Eu tenho uma tabela aqui com o nome vendedor, eu tenho vendas, bônus. E a meta, se ela atingir 20 reais, 200 reais, se ele atingir 200 reais, então ele vai ganhar 50 reais, tá certo? Então, vamos lá. Se o Pedro vendeu 100 reais, aqui eu estou já colocando a função, né? Se, qual é a condição? C3, ou seja, se aqui C3, que é o 100, for igual a 200, né? Ele tem 50, ou seja, entre aspas, para escrever, ele está dizendo que tem 50, tá certo? Ponto e vírgula, se isso não acontecer, então ele vai colocar sem bônus, ok? Então, nesse caso aqui, o Paulo tem 50 de bônus e o Pedro tem 50 de bônus, tá certo? Vou clicar em arrastar e ele vai fazer a cópia dessa função, tá certo? Então, essa é a função se, né? Se C3 igual a 200, então traga. Então só tem 200 aqui e aqui. E ele vai ganhar aqui 50 reais cada um. E se não tivesse, ele ia ficar sem bônus, ok? E aqui é a mesma coisa. Qual é a meta? 200. Qual é o valor do bônus? 50. Então, eu estou dizendo, se G2 for 200, então ele vai ganhar 50 reais, que é uma meta. Se eu quisesse estipular outra meta, 300, aí ele já não ia funcionar. Eu teria que fazer outra, igual aqui a 200, eu colocar 300. Para ele trazer o valor de 50. Se for abaixo disso, então ele não vai ter saldo de ganho, tá certo? E essa aqui, que é a mais interessante da gente trabalhar com ela e é bem importante também aí no meu profissional, que é a função subtotal, certo? Vamos trazer subtotal. Nós temos aqui a tabela, eu já coloquei o filtro. Como é que essa função funciona? Quando eu fizer a busca do filtro do item que eu desejo, ele vai trazer a soma automaticamente aqui, tá certo? Então, eu coloquei o filtro, vim aqui, selecionei a tabela e coloquei aqui filtro, certo? Apareceu o filtro, está aqui, ó. Ok? Então, agora eu vou selecionar, eu quero que traga o valor correspondente a 2023. Então, eu vou clicar aqui e vou clicar em OK. Quanto é que dá aqui? 190. Quanto é que tem aqui no subtotal? Então, subtotal é igual, subtotal, abre parênteses, 9 representa a soma e o intervalo que ele vai somar, que é esse intervalo daqui. Ok? Então, essas foram as dicas de hoje. Agradeço pela atenção e vamos compartilhar o vídeo, pessoal. Tá interessante, tô sempre buscando
novidades para vocês, né? Trazendo aqui algumas informações relevantes, isso aqui também com relação à contabilidade, tá certo? E também utilizando ela nas planilhas, ok? Obrigado a todos e até a próxima. Valeu!